Este é o Eduquê, podcast em português que promove a partilha de conhecimento qualificado por ativistas e académicos sobre questões atuais da educação. Eu sou Rui da Silva. E eu sou a Cláudia Moreira. No episódio de hoje, iremos falar sobre teatro, migrações e educação. Vamos falar do trabalho desenvolvido pela nossa convidada enquanto docente na formação de professores, bem como enquanto atriz e diretora artística da Crisálida, companhia de teatro profissional. No caso deste espetáculo em particular que nós construímos este ano, em janeiro de 2024, mas que já iniciou ainda no final de 2023, é essa ideia, não é? de olharmos para esta geração que já nasce em Portugal, não é? Filhos de imigrantes, segundas e terceiras gerações já, e tentar perceber quais são os problemas que eles enfrentam na vida, na sociedade. E isto foi muito interessante. Connosco temos Carla Magalhães, que é atriz, economista e professora assistente convidada na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico Viana do Castelo desde 2008. Uma atriz e encenadora, começou o seu percurso profissional em 1998, passando por diversas companhias teatrais. Em 2014, funda a Crisálida, companhia de teatro profissional, da qual é presidente e diretora artística. Carla Magalhães, seja bem-vinda ao Eduquê. Obrigada pelo convite. O tema que nos traz cá hoje para o nosso episódio está relacionado com as migrações, mas muito particularmente com o teatro e as produções artísticas, e o nosso interesse em trazê-la cá ao nosso podcast deu-se por causa das produções artísticas da Companhia de Teatro Crisálida, da qual é presidente e diretora artística, principalmente as peças que abordam as questões das migrações. Pode-nos contar o que vos motivou a abordar este tema das migrações? Bom, eu para explicar porque é que pegamos nisto, eu tenho que contextualizar um bocadinho o trabalho da Crisálida, sobretudo neste biénio 2023-2024, porque na realidade nós desenhámos um projeto para estes 2 anos que passasse por trabalharmos os conceitos de identidade, de herança, de lugar de pertença, deste contraste entre o que é ser, o que é a naturalidade e a nacionalidade, no fundo refletir um bocadinho sobre a forma como olhamos para os outros enquanto parte de uma sociedade global, não é? E então nós desenhámos um conjunto de espetáculos e um deles passou precisamente por olharmos para esta segunda geração de imigrantes, não é? Filhos de imigrantes que já nasceram em Portugal, não é? Portanto, esta geração que já nasce em Portugal. E olhar para eles desse ponto de vista do como é que vocês se sentem sendo portugueses, mas sendo diferentes de mim, né? Neste caso, de nós, da maior parte das pessoas, que nascem em Portugal, filhos de portugueses já, não é? Aqui no país. E a verdade é que isto acontece também pelo interesse nesta temática, nestas questões de como olhamos para os outros, mas também porque nós olhamos para o teatro, eu olho para o teatro também como um lugar de questionamento. E, portanto, os espetáculos que nós fazemos são sempre deste ponto de vista. Nós não pegamos propriamente num texto que algum autor, que algum dramaturgo escreveu e vamos pintá-lo de um determinado ponto de vista, mas vamos nós próprios criar os nossos textos. Portanto, quando eu falo que neste biênio nós quisemos trabalhar estas temáticas, é desse ponto de vista, não é? Nós vamos investigar sobre determinados assuntos e depois transformamos essa investigação em imagens que colocamos no palco, não é? E aí saem depois os nossos espetáculos. Nós trabalhamos numa coisa que se chama, mais tecnicamente, o devising theatre, que é construir, não é, a partir depois de improvisações, dessa investigação que nós fazemos improvisações a partir de algumas coisas que sabemos, vamos sabendo, e depois vai surgindo e vamos montando espetáculo, às vezes com muito texto, outras vezes com menos texto, vamos criando essas imagens e colocar em palco e construímos então uma narrativa, contamos a nossa história, contamos a história que queremos contar a partir daquilo que fomos descobrindo sobre determinado tema. No caso deste espetáculo em particular que nós construímos este ano, em janeiro de 2024, mas que já iniciou ainda no final de 2023, é essa ideia, não é? de olharmos para esta geração que já nasce em Portugal, não é? Filhos de imigrantes, segundas e terceiras gerações já, e tentar perceber quais são os problemas que eles enfrentam na vida, na sociedade. E isto foi muito interessante, não descobrimos assim nada muito diferente daquilo que já imaginávamos, daquilo que já sabemos do dia a dia da nossa vida, não é?
mas foi interessante termos testemunhas reais também, ler coisas também mais históricas, mais científicas, que nos trouxe também algumas lembranças também do que é a história de Portugal, do que é que foi isto dos portugueses irem para fora, colonizar outros países, e qual é a relação que isso tem ainda hoje em dia com estas gerações. E connosco, não é? Com uma geração mais velha, porque nós, de repente, fomos confrontados com coisas que são muito óbvias, mas que nós muitas vezes não pensamos. Por exemplo, nós usamos expressões ainda hoje em dia, não é? Século XXI, 2024, que são expressões altamente racistas e xenófobas, mas continuamos a ouvi-las, não é? Do trabalhei que nem um preto. Esta expressão, ainda hoje, de vez em quando ouvem-se, não é? Esta expressão. E isto tem que começar a sair do nosso vocabulário. Isto não se admite que se usem este tipo de expressões porque já não fazem sentido. E então, este espetáculo que nós chamamos Deslugar, e isto também é muito engraçado, esta palavra, não é? Que nós inventámos, que é, tal como nós criámos os espetáculos, também criámos os títulos, não é? E o título é uma coisa que é muito difícil, porque no fundo o título chama ou afasta as pessoas, neste caso da obra artística, e nós tentamos sempre que o título também passe o conteúdo da narrativa, da história, do espetáculo, neste caso. Então andámos muito à volta de como é que isto se vai chamar, foi muito difícil, e um dia, assim, eu disse assim, já sei, vamos chamar Deslugar, de lugar nenhum, não é? Porque a ideia que nós andamos aqui a batalhar, que é, como é que eu me sinto? E eu não me sinto português porque no dia-a-dia eu vou sofrendo aqui algumas agressões do ponto de vista de não me quererem identificar como um igual, mas também já não tenho a cultura dos meus avós, dos meus pais, porque nunca vivi, sei lá, em África, e portanto já perdi essa cultura também, e portanto eu já não sou de lugar nenhum. Então é esta ideia da palavra deslugar que acabou por ficar neste espetáculo, que começou por aí, não é? Começou aqui nós fomos pedir ajuda, até pedimos ajuda ao Rui Silva, não é? Do ponto de vista do conhecimento, não é? Dos estudos africanos, de quem é que nós poderíamos ir buscar aqui de conhecimento mais científico, onde é que nós podíamos ir buscar algumas informações concretas sobre esta segunda geração de imigrantes, que estudos é que podíamos ir pesquisar para, pronto, irmos no sentido também correto e concreto de informação, e depois também falar diretamente com pessoas. Este ponto de falar diretamente com pessoas é sempre muito interessante. Nós temos sempre a perspectiva de quem viveu na pele determinadas situações, sejam elas positivas ou negativas. E pronto, e então nós começámos a ler algumas coisas, fomos ler uma coisa que nos ajudou muito na construção do espetáculo, lemos aqui um livro do Alberto da Costa e Silva, que se chama A Enxada e a Lança, que a África antes dos portugueses. Nós fomos aqui ver uma espécie de pré-história do continente africano, que no fundo é também a história da humanidade, não é? E desse livro chegámos a uma parte da história, não é? Que é o nome da personagem principal deste espetáculo, porque nós descobrimos aqui o Gondwana. Quando se fala da questão dos continentes, não é? Da formação dos continentes, fala-se da Pangeia, não é? Na realidade é isso que se ensina na escola, a Pangeia, a formação dos continentes, mas nessa primeira divisão da Pangeia, a Pangeia dividiu-se em dois e criou outros dois blocos, que depois se iriam constituir nos continentes que nós hoje conhecemos, mas um desses blocos que a Pangeia largou, digamos assim, estava o Gondwana. E o Gondwana, não é? Esse supercontinente, que depois se foi dividindo em outros continentes que nós hoje conhecemos, estava lá o continente africano. Dessa divisão, o continente africano saiu desse Gondwana. E nós achamos curioso, e a nossa personagem chama-se não Gondwana, mas Ana Gondu, que é o inverso do Gondwana. E então a nossa história deste espetáculo, não é, passa por uma personagem que nós inventámos, esta tal Ana Gondu, que é uma criança que já, portanto, nasce em Portugal, filha de um
africano e uma portuguesa. E, portanto, ela já nasce em Portugal, esta é a nossa ficção, não é? Nós fomos buscar esta ficção e introduzimos aqui a ideia da separação dos pais também, porque também é uma realidade, porque nós quisemos criar este espetáculo como um espetáculo infanto-juvenil e, portanto, nós também quisemos trazer aqui alguma realidade que as crianças e os jovens se identificam. Infelizmente, hoje em dia, a maior parte dos jovens e das crianças vivem em famílias de pais separados e, portanto, nós também criámos esta situação, que também é uma situação que acontece muito. Então, a mãe criou esta filha sem o pai presente, não é, no dia a dia, embora durante alguns anos eles viveram juntos em Portugal, ela já nasce em Portugal, e portanto esta Ana Gondu começa o espetáculo precisamente por questionar a mãe porque é que ela se chama Ana Gondu e não se chama Ana Maria, ou Ana Teresa, ou Ana Filipa, não é? Porque ela tem um nome que na escola as pessoas acham que é estranho. E começa tudo por aqui. Primeiro é o nome. E a mãe diz-lhe que já estava à espera que ela algum dia lhe perguntasse qual era a origem do nome, porque é que ela tinha assim um nome diferente, então começa por lhe contar esta história do Gondwana, né? Portanto começa aqui a introdução da primeira parte, mais científica no próprio espetáculo, né? Explica-se que ela vem de uma terra muito distante, não é? O Gondwana, por isso é que ela era Ana Gondu, que a terra se separou há muitos, muitos anos, e que criou a África, onde ela tem muita família, não é? E aí contextualizamos a origem dela, onde o pai dela, onde os avós ainda vivem, etc, etc. E, portanto, destas leituras, então, do Alberto da Costa e Silva e desta pré-história do continente africano, fomos, então, tirar aqui este início do espetáculo, onde contextualizámos de onde é que ela vem, o nome dela, e aí dámos aqui alguma informação também pedagógica, que eu acho que também o teatro tem, não é? Quando pensamos em construir espetáculos para a infância, também eu gosto de introduzir esta questão também do ficarmos a conhecer alguma coisa mais profunda, não é? Mais científica daquilo que estamos a falar, da temática que estamos a falar. Então, Carla, eu queria pegar carona justamente nessas observações que eu acho que tem muita riqueza nesse processo da construção do texto e da montagem em si, porque você justifica o título do espetáculo, você justifica o nome escolhido para protagonista do espetáculo, mas eu queria chamar a atenção de quem está nos ouvindo para essa ideia, né? Deslugar, nesse sentido de lugar nenhum, é a negação da utopia, né? Que também significa lugar nenhum, né? É uma palavra, utopia é uma palavra que existe, significa lugar nenhum, mas o deslugar é a negação da utopia. E é interessante perceber isso, que essa criança, ela também, né? E essa é uma situação muito comum na situação da infância, quando os progenitores encerram a sua relação, esse deslugar também se materializa no cotidiano da criança, né? É interessante como tem camadas potenciais de análise, né, do espetáculo, e que é muito interessante nesse sentido. E eu queria justamente a partir disso, né, você falava muito dessa questão, né, de que é um espetáculo voltado para um público infanto-juvenil, né, e a gente sabe que nesse tipo de espetáculo, não raro, não é só o público-alvo, digamos assim, que está sentado na plateia, né? Em geral, as famílias vão junto assistir, né? Eu queria ouvir de você um pouquinho, assim, na perspectiva da Companhia Crisálida e na perspectiva da Carla Magalhães, como é que o teatro ele pode assumir uma função educativa ou de formação de professores? Vocês têm feito esse debate dentro da companhia? Como é que isso de alguma forma orienta isso? Ou se você pessoalmente tem, né, alguma reflexão a respeito disso, se você puder compartilhar conosco. Sim, eu ia chegar lá, estava só aqui a tentar ir até ao fim desta ideia deste espetáculo também para fechar este assunto, não é? Mas no fundo para justificar porque é que pegámos nesta temática, mas só dar aqui duas referências ainda antes de ir a essa questão depois da formação de professores e como é que nós olhamos para esta questão pedagógica. Dizer que também das conversas depois que tivemos, não só desta investigação científica, mas depois no terreno das conversas que tivemos com as pessoas, foi muito interessante perceber algumas coisas que pessoas vivenciaram, não é? No seu crescimento, pessoas que nesta situação em concreto vivenciaram, e depois transformar isso também em situações concretas no palco. Há uma chamada de atenção que toda a gente fala, não é? Um ponto que toda a gente fala, que é o cabelo. O cabelo destes africanos, não é? É um ponto que é sempre referido. Por um lado, tem um lado muito positivo, mas depois tem um lado muito negativo. Por exemplo, a nossa atriz, uma das atrizes que entra no espetáculo, o pai dela é angolano,
E a mãe é portuguesa, portanto ela está numa situação muito parecida com a nossa personagem, embora isto não seja nada autobiográfico, mas ela relatava a certa altura um processo que se lembra perfeitamente de, no infantário, ainda, portanto no pré-escolar, ela lembra-se de lhe chamar a atenção do seu cabelo, que ela tinha um cabelo muito encaracolado. E ela hoje em dia usa o cabelo esticado já há muitos anos. Portanto, foi uma coisa que ela nunca gostou do seu cabelo, porque lhe chamaram-se sempre a atenção do cabelo, desde pequenina. E muita gente fala da questão do cabelo, não é? Tens o cabelo fofinho e está sempre a mexer, mas o facto de estarem sempre a chamar a atenção para o cabelo é uma coisa que depois começa a criar um desconforto, não é? Se eu não tenho problema nenhum em usar óculos, mas se toda a gente me está a dizer, tu usas óculos, mas tens os óculos engraçados, mesmo que não seja uma chamada de atenção pela negativa, aquilo vai ficar a bater. Mas porquê é que me estão sempre a dizer que eu uso óculos? Mas o que é que tenho problema? Tenho algum problema com os óculos? Isso acontecia com a história do cabelo, mais do que com a cor da pele, é o cabelo. Então, nós criamos também no espetáculo um conjunto de situações com o cabelo, com a cor da pele, com o cheiro, com muitas partes, não é, culturais que fomos também percebendo diretamente das pessoas. Por exemplo, eu lembro-me de uma das pessoas com quem nós falamos que dizia: eu nunca tive assim muitos problemas, nem de bullying, nem nada. Isto era uma pessoa, portanto, descendente de cabo-verdianos, que já nasceu em Portugal, que estou em Portugal. E ela dizia que ela tinha uma situação privilegiada porque ela cresceu sem nenhumas dificuldades financeiras, estudou em colégios particulares, mas ela dizia que às vezes usavam expressões com ela do género: tudo para preta até és bonitinha. Portanto, este tipo de expressões que supostamente vêm disfarçadas num elogio, que são uma espécie de microagressões que vão constantemente sendo acumuladas, não é? E quando chegam a adultos, trazem já com uma bagagem que lhes dá, assim, um peso significativo, não é? Para justificar esta ideia do deslugar. Se calhar eu não sou bem igual a todos eles, se calhar eu não sou daqui, eu não pertenço aqui. Portanto, essa dificuldade, não é? Dessas tais microagressões que a sociedade nos vai incutindo e nos vai espetando, não é? Sou muito curioso e isso deu então origem também a todos os outros quadros que vêm no espetáculo. Mas pronto. E depois, então, entrando nesta ideia do que é o pedagógico que está aqui associado, nós terminamos este espetáculo, não é, com um quadro, no fundo, de esperança, não é? De esperança no sentido de mostrar que tudo é processo, tudo é crescimento e, portanto, não queremos ser moralistas no próprio espetáculo, não é? Mas deixamos nota de que é difícil crescer assim, mas que é possível, não é? Encontrar saídas positivas, não é? Das coisas, não é? Das dificuldades. E, portanto, isto leva-me à questão que a Cláudia me colocava, não é? Se nós pensarmos nesta ideia da formação de professores e desta ideia pedagógica associada. Eu aqui, claramente, como tenho esta função de ser diretora artística, neste caso até fui a encenadora do espetáculo, mas também sou professora. Portanto, eu nunca consigo dissociar as coisas, não é? Eu nunca consigo olhar para um espetáculo e não pensar quais são as leituras, não é, que o público pode fazer, não só as crianças, logicamente, mas os próprios professores quando calhamos de fazer isto para escolas, ou os próprios pais, ou os adultos que acompanham, não é? Logicamente, nós temos também essa visão. Mas eu uso até muito esta técnica teatral também nas minhas aulas, porque eu, enquanto professora de futuros professores, não é? Eu, enquanto professora na Escola Superior de Educação, eu dou sobretudo unidades curriculares, ou de expressão dramática, oficinas de expressões artísticas. Eu trabalho muito com eles a ideia da expressão e da comunicação. E interessa muito que os futuros professores, estes alunos que serão futuros professores, tenham essa capacidade de comunicação através do seu corpo, da sua voz, mas através desta linguagem dramática. Se eles conseguirem fazer isso nas minhas aulas, eles serão certamente melhores professores do meu ponto de vista, porque se eles souberem comunicar bem, eles com certeza irão captar a atenção do seu público-alvo, não é? Das suas crianças, dos seus jovens, dos seus adultos, depende depois do nível de ensino que eles estarão. E então o que eu uso, não é, nas minhas aulas, para além
não é, deles trabalharem o corpo, a voz, essas coisas básicas, não é? Aquela dinâmica de grupo que é super importante. Eu trabalho muito com eles improvisações. Portanto, esta ideia que nós fazemos também nos nossos espetáculos, não é? Que é pegar informações científicas e depois improvisar à volta daquilo e criar situações, imagens. Eu faço muito isso com os meus alunos. O que é que eu faço concretamente? Na realidade, eu crio situações, problemas e ponho-os a resolver esses problemas. Eu não sei se vocês têm noção, mas os alunos cada vez mais têm um pensamento crítico muito pouco desenvolvido, não é? Então, às vezes é muito difícil fazer grandes discussões com os outros. Então, esta é uma metodologia, uma técnica que eu tenho que os obriga a pensar. Eu dou-lhes 10 minutos, eles também não têm a hipótese de pensar muito. Portanto, na realidade, eles vão fazendo e depois discutimos. E depois da segunda vez já fazem melhor, não é? E esta forma que eu uso, não é, nas aulas, numa parte da aula, é sempre um início um bocado, eles ficam sempre em choque. Mas eu não sei fazer nada disto, nunca fiz isto. Mas a verdade é que eles depois se adaptam, não é? Se eu lhes disser assim, agora tu és um velhinho que vai atravessar a rua e encontra, sei lá, um jovem que o tenta assaltar. E eles depois vão ter que improvisar à volta disto. Portanto, alguém vai ter que se colocar nesta situação e perceber como é que resolve esta situação, não é? Portanto, eles têm que encontrar aqui a solução para este problema. Logicamente, se eu quiser falar de migrantes, eu posso criar uma situação, não é? E lá está, portanto, eu vou trabalhando também, se me interessar a falar de determinado tema, eu vou colocando situações concretas e eles depois estão obrigados a pensar como é que eu resolveria isto. E pronto, e depois discutimos sobre o assunto e vamos trabalhando. Assim, eles vão, no fundo, percebendo como é que, depois vamos claro, vendo pelo lado sempre da comunicação e da expressão, porque é isso que eu estou a trabalhar com eles, não é? Como é que eu me expresso, como é que eu me comunico, o que é que eu queria comunicar, o que é que eu queria expressar, e depois vamos percebendo, ok, se calhar não podias ter feito desta maneira, podias ter feito daquela, se calhar vamos procurar mais por aqui. E esse tipo de trabalho, eu acho que é usar aqui estas técnicas teatrais também, não é? Nas próprias aulas, que eu acho que trazem esse benefício depois, enquanto futuros professores, acho eu tenho a esperança de que isto seja uma coisa que lhes vá servir no futuro, não é? Não é? Essa ideia que os alunos têm que se colocar no papel do outro, não é? E resolver determinados problemas, é aquilo que eu acho que é interessante, não é? Para a formação de professores. Deve ser dedicada aqui especial atenção também às dimensões pessoais do papel do professor, não é? E trabalha essa capacidade também de relação entre eles, não é? Entre alunos, que depois também é uma coisa que é importante, de comunicação, e que depois vai permitir definir como é que eles serão pedagogicamente, não é? Qual será o tato pedagógico que eles virão a ter. Obrigado, Carla. E agora, se calhar, pegando nesta parte da questão da comunicação, da expressão, e olhando para a peça que nos descobriste, não é? Esta peça, O Deslugar, qual tem sido a receptividade do público à peça, à temática em si, não é? Principalmente esta questão que falaste, explicaste bem, que tentam mostrar, tenta ser pedagógico também e mostrar estas microagressões, e às vezes não são só micro, são mesmo agressões, não é? Disfarçadas de uma coisa positiva. Qual tem sido a receptividade? Se há diferença, se sentes que há diferença entre as diferentes faixas etárias, qual é a vossa impressão? Sim, é muito curioso essa questão e é muito curioso aquilo que eu vou dizer, acho eu, porque eu achei muito curioso. No dia que estreámos o espetáculo, nós fizemos o espetáculo para famílias, não é? Para o público em geral, e foram famílias ver, não é? Pais, mães, com crianças, com jovens, e lembro-me particularmente de uma senhora que depois até nos deixou uma mensagem nas redes sociais, e ela dizia que se reviu completamente no espetáculo, naquela personagem, porque ela própria era filha de imigrantes e tinha passado por aquilo, e que se tinha emocionado muito com o espetáculo. E essa foi, assim, a primeira, logo no dia da estreia, tivemos logo esse feedback e nós pensámos, ok, pronto, efetivamente a coisa está lá, as pessoas revêem-se nisto, portanto é interessante. Depois fomos fazer este espetáculo a Évora. Estivemos em Évora a fazer este espetáculo. Uma menina que estava lá, que ela até é atriz do grupo de teatro que nos acolheu, ela é africana, não sei exatamente qual é o país de origem, mas ela chorou o espetáculo inteiro. Chorou, ela acabou o espetáculo a chorar, estava a chorar. Pronto, isso não é o objetivo pôr ninguém a chorar no espetáculo, não é? Mas ela sentiu-se muito emocionada, ela reviu ali situações da vida dela, ou de outras vidas, não é? Que ela conheceu.
E, portanto, ela chorou mesmo. Portanto, estou a falar de adultos. Portanto, os adultos identificam muito isto, aquilo que eu dizia há bocadinho, não é? Que estas microagressões, estas agressões que vamos sofrendo em criança e que depois transportamos esse peso para o nosso ser adulto, nós vimos esse resultado, provavelmente neste choro e nesta emoção que estes adultos têm ao ver o espetáculo. Depois, os jovens não têm esta carga emocional associada, mas é muito interessante que o espetáculo começa com uma coreografia de dança africana, que nós pedimos a uma coreógrafa que viesse trabalhar connosco e o espetáculo começa com isso e, portanto, como é uma coisa que não tem texto nem nada, é só danças, normalmente os miúdos ali estão muito dispersos. Mas assim que essa coreografia acaba e começa a história, é muito curioso, os miúdos de repente ficam muito atentos e estão muito atentos, porque eu acho que estas gerações mais jovens também têm já, felizmente, esta ideia de que é necessário acolher as outras crianças que são diferentes, não é? Que são diferentes pela nacionalidade, pela raça, pela cultura, por qualquer motivo, mas eu acho que as crianças mais pequenas, pelo menos é a ideia que eu tenho, não é? E mesmo nós, neste trabalho de investigação, fomos falar com miúdos em idade escolar, e eu perguntei, por exemplo, se eles sentiam bullying, se alguém lhes chamava nomes, se sentiam que eram diferentes. Nenhum menina, menino me relatou situações de se sentirem excluídos por algum motivo. Portanto, eu tenho a ideia que os miúdos, pelo menos mais pequenos, ali da primária, não é? Do primeiro ciclo, segundo ciclo, nós fomos até o segundo ciclo, também não fomos até muito mais, não é? Mais crescidos, aí fomos já adultos, mas nestas faixas etárias eles têm muito essa ideia de que são todos iguais, dão-se bem, não bem. Se calhar há estas microagressões sem querer, não é? Aquela ideia do estou a falar do cabelo, estou a falar, não é? Disto ou daquilo, mas de uma forma assim muito concreta eles não têm consciência que sofrem coisas, portanto, por aí. Então, nas camadas mais jovens de espectadores, o que eu noto é que eles, efetivamente, no início são assim mais dispersos na parte da coreografia, e depois quando aquilo começa a contar a história, eles começam a ficar, e porque o espetáculo também tem um crescendo enquanto estas agressões, estas chamadas de atenção para esta problemática, às vezes, da agressão, não é? Então eles próprios vão estando atentos e às vezes até comentam, não é? Às vezes até comentam. E sinto que sim, não é? Que apesar de serem reações diferentes, são reações interessantes, não é? Para nós interessantes desse ponto de vista, não é? Eu acho que ninguém sai indiferente, eu acho que cumpre o objetivo, não é? Que é pôr as pessoas a pensar, pôr as pessoas a sentir, quer sejam mais jovens, quer sejam mais crescidos, eu acho que por aí cumprimos o objetivo, sim. Muito interessante a gente pensar juntos, né? Porque é um outro jeito de pensar. Como é que a gente leva temas, às vezes, tão duros de serem tratados, né? E para públicos tão heterogêneos também, né? Porque na sala de teatro, quando o espetáculo ele é infanto-juvenil, cabe todo mundo dentro da sala, né? Para assistir. Isso é interessante. E pensando um pouco nisso, eu queria ouvir de você, pensando em quem está na linha de frente da educação, quem está na sala de aula, qual conselho você daria para essas pessoas, tendo como base a sua experiência de trabalho, para que a gente consiga continuar aprendendo juntos? Eu diria que, até pela minha experiência enquanto aluna, há uma coisa que me aborrece quando tenho professores que são muito tradicionais, entre aspas, não é tradicionais, nessa ideia da transmissão do conhecimento, não é? Eu gosto da ideia, não do professor que está ali para ensinar, porque eu gosto da ideia de que o professor não ensina nada. O professor partilha, não é? Opiniões, conhecimento, e esta partilha eu acho que é importante, não é? E é aí que nós vamos aprender. Portanto, eu gosto desta ideia da desconstrução, e quando é tudo muito certinho, às vezes pode ser muito aborrecido, não é, desse ponto de vista. Então, se há aqui algum conselho que eu possa dar, é efetivamente
os professores pensarem nesta ideia da comunicação. Eu acho que se a comunicação for eficaz e eficiente, não é? Vai dar origem que, se calhar, as coisas fiquem mais e haja mais vontade também de haver troca de coisas. Aquilo que eu dizia há bocadinho, eu acho que é também um problema que os professores enfrentam agora, não é? Que não há massa crítica, os alunos aceitam muito aquilo que as pessoas dizem sem contestar absolutamente nada. Eu, às vezes digo mesmo aos meus alunos, ouçam, não acreditem em tudo que eu digo, contestem o que eu digo. Se eu disser uma grande mentira, vocês vão acreditar, porque ninguém me contesta. Comecem a perguntar porque é que eu estou a dizer isto. Perguntem-me porque é que eu estou a dizer isto, porque isso, de certa forma, também me dá a mim, não é? A vontade de lhes explicar de outra forma, de os pôr também a desafiar-me a mim, e isso traz coisas muito mais interessantes. Mas a verdade que eu noto muito nas salas de aula é que os alunos estão à espera que lhes digam o que têm que memorizar, que nem é aprender, não é? Memorizar para depois escrever no teste e ter positiva e avançar para a frente. E isto não é interessante para ninguém, nem para o professor, nem para o aluno, não é? Portanto, isto não é nada interessante. Eu diria que trabalhar esta ideia da comunicação de uma forma, se calhar utilizando aqui estas técnicas teatrais, poderia ser interessante, não é? Já há imensos estudos, não é? De como ensinar matemática através de teatro. Por exemplo, agora nós temos uns colegas que estiveram a fazer uns Erasmus e uns projetos que era precisamente ensinar matemática através de teatro. E porque, não é? Porque a matemática também é um bicho de sete cabeças. Então, era como é que podemos ensinar o teatro, ensinar matemática através de teatro. E, portanto, também eu acho que isto pode acontecer em todas as matérias. Eu lembro-me de ser miúda e, por exemplo, ter uma professora de história péssima, que ela lia folhas A4, ela lia, aquilo era uma chatice. Quando às vezes alguém interrompia um aluno, eu lembro de uma vez de interromper a professora porque queria tirar uma dúvida, e ela dizer, não me interrompa agora o raciocínio, pergunto tudo no fim. Eu no fim já não queria saber, porque entretanto perdi também a vontade de querer saber. E, portanto, esse tipo de ensino, não é, de evitar coisas e tal, não é uma boa comunicação, não é nada que vai chamar a atenção do aluno e, portanto, se há algum conselho que eu poderia dar é, se calhar, não é, trabalharmos esta questão como é que podemos comunicar de uma forma mais cativante, não é, os alunos. Isso passaria por nós próprios, professores, aprendermos a comunicar melhor, a expressar-nos melhor, não é? Continuamos a ver professores super tímidos, não é, que também têm muita dificuldade, por exemplo, o que é que eu faço com as minhas mãos? Se eu não tenho nada nas mãos e eu estou a falar perante uma plateia, o que é que eu faço às mãos? Esta é uma coisa que, se nós pensarmos bem, eu estou perante uma plateia, agora não tenho nada nas mãos, o que é que eu faço às minhas mãos? Deixo-as caídas, cruzo os braços, meto as mãos nos bolsos, o que é que eu faço às mãos? Então, é só isto é um exemplo, não é? Aprender a estar à vontade, a falar com o corpo, as mãos também comunicam, não é? Isso, se calhar, podia ser alguma estratégia, não é? Que é introduzir esta... Claro que o que eu diria já também, não é? Mas é uma coisa que eu já deixei isso escrito também, por exemplo, na minha tese de mestrado, que é a necessidade que a expressão dramática esteja no currículo do ensino básico em Portugal, desde o primeiro ano ao 12º. Isto era fundamental, porque aí se trabalharia, não é, estas questões que eu estou a falar, de comunicação e de expressão, que passariam já para depois, mais tarde, quando chegamos à faculdade, já não temos esses problemas, não é? Eu continuo hoje a receber na minha sala de aulas para aulas de expressão dramática, alunos que dizem que não sabem fazer, por exemplo, um exercício de mímica. Um jogo de mímica, que é uma coisa que nós fazemos desde que nascemos quase, não é? Brincamos, ao faz de conta, não é? Ou a fingir, o que é isto? O que é isto, não é? Às vezes tem alunos, mas eu não sei fazer. Como não sabes fazer se isto é um jogo de crianças? Isto ninguém ensina como se faz. Experimenta, não é? Experimenta. É só experimentar, mas temos que nos permitir, não é? Permitir experimentar, permitir fazer. Há uma coisa que eu digo sempre aos meus alunos no primeiro dia há uma frase proibida aqui, que é, não sei é proibido, ficou lá fora da porta, porque aqui tudo o que eu pedi para vocês fazerem, experimentarem, vocês sabem. Podem não saber que sabem, mas sabem. Só têm é que se permitir fazer, porque aqui não há certo, não há errado, não é?
é fazer. Eu acho que essa capacidade de nos descobrirmos fazendo, não é? Até onde é que eu sou capaz de ir, até onde é que eu sou capaz de me expor sem nenhum problema, não é? Sem julgamento ou sem achar que alguém me vai julgar, não é? Essa ideia eu acho que era fundamental. E se calhar passa por aí, não é? Deste trabalho ser feito desde pequeninos, porque se isso fosse uma obrigação do próprio currículo escolar, se calhar teríamos muito menos problemas. E estaríamos aqui também com a ideia de um trabalho de emoções, não é? Que também é uma coisa que poderíamos falar aqui durante muito tempo. A nossa capacidade de reagir emocionalmente às coisas, não é? Mas se nós trabalhássemos também essas emoções desde pequeninos, não é? De lidar com o outro, de não estarmos constrangidos perante o outro. Quer dizer, um professor está sempre perante um grupo, não é? Um aluno está sempre perante um grupo e, portanto, esta capacidade de estarmos sempre relacionados com os outros, sem nos sentirmos mal, de nos expormos perante um grupo, não é? A grande maioria dos professores com certeza dirá que quando pedem a um aluno para fazer uma apresentação oral, que o aluno, eu tenho este testemunho lá, por exemplo, na ESE, de outros professores, de outras áreas mais teóricas, não é? Que quando pedem ao aluno que faça uma apresentação oral, que o aluno não se sente à vontade para se expor perante o grupo, que não sabe como apresentar, ou fala muito baixinho, não é? Não comunica de uma forma, cá está, para a plateia, não é? Portanto, este tipo de conhecimento, de forma de ser e de estar, se nós tivéssemos a expressão dramática desde o primeiro ano até o 12º, isto estaria completamente, não é? Completamente sanado, não havia esse problema, porque nós íamos trabalhando, não é? Estas questões de uma forma natural, não é? Como se aprende o português, a matemática, a história, também se aprenderia a estar em público, a estar em grupo, a falar para um grupo, sem nenhum problema, não é? E a reagir emocionalmente às coisas. Não há problema em usar as nossas sensações, aquilo que sentimos, não é? Na nossa comunicação. E pronto, se há algum conselho que eu poderia dar, um deles é o desejo de que a expressão dramática entre nos currículos, não é o desejo. E o conselho seria esse, não é? Trabalharmos estas questões da comunicação desde pequeninos, porque resolveria um conjunto de dificuldades que hoje temos nas salas de aula. E então, depois de salientarmos esta importância de comunicar, de nos expressarmos e do fazer, chegamos ao fim do episódio 2. Carla Magalhães, muito obrigado por ter vindo ao Eduquê. Obrigado eu pelo convite. Podem aceder a mais informações sobre o tema tratado hoje na descrição deste episódio. O Eduquê é uma produção Fresh Ed. Por favor, note que as opiniões expressas no Eduquê são exclusivamente dos anfitriões ou dos convidados entrevistados, e não do Fresh Ed, que não assume nenhuma posição institucional. Se você gostou do Eduquê, compartilhe os nossos episódios e deixe a sua avaliação na sua plataforma de podcast favorita. Podem também entrar em contato conosco através das nossas redes sociais para partilhar opiniões sobre os episódios, temas de interesse e fazer perguntas. A equipe do Eduquê inclui também José Leite Neto e Liz Cabral. A música original do Eduquê é de Joseph Minadeu, do Pattern Based Music. O Eduquê é um podcast independente sem anúncios e é possível graças ao apoio da NORAC, que é a Rede de Políticas Internacionais de Cooperação, Educação e Treinamento, do Fundo da Família Chastev, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal do Paraná e por ouvintes como você. Por favor, considere fazer uma doação para o Eduquê visitando freshedpodcast.com/donate. Aqui quem fala é Cláudia Moreira. E Rui da Silva, até ao próximo episódio.